Estamos de volta com o podcast Entre a Cruz e a Graça, essa semana para falar sobre culto e comunidade cristã. Contamos com a ajuda do pastor César Mota Rios e do pastor Arthur Klippel, pastores do Distrito Rio de Janeiro, da nossa amada IELB. Muito bem, o culto é o coração da vida da congregação. Ele não depende de um grupo etário, ele não pertence a um grupo etário específico. Ele, na verdade, é o lugar onde a comunidade se encontra. Filhos de Deus se encontram uns com os outros, mas principalmente com o Deus Redentor, aquele que vem nos servir. Por isso, nós vamos perguntar aos pastores do podcast de hoje como o culto contribui para a formação contínua da fé de todas as idades. Talvez nós podemos começar aí com os pequenininhos, depois com os jovens, né? Os jovens adultos, que também é uma parte que por vezes eles ficam ali sem saber se vão para os jovens ou se vão para os leigos, né? E depois as famílias, enfim, os idosos. Eu vou pedir a ajuda dos dois pastores. Quem sabe cada um traz uma contribuição sobre a faixa etária, assim. Podemos começar com o pastor César, que tem ali as duas meninas. Pastor Arthur tá muito novo ainda como pai para Eu vou, poder. vou ficar Tô tranquilo aqui. brincando, tô Meu filho tá nem na brincando. escola dominical ainda. Eu acho que o culto, primeiro ponto, assim, né? A gente tem que começar do momento em que as famílias saem de casa para se ajuntarem na congregação. Isso já é uma lição para os pequenos. E é talvez a primeira é a mais importante delas, porque quando a sua família, quando seu pai, sua mãe, no caso de terem os dois ali, né, de ter os dois em casa, separa um tempo para isso, né? Olha um horário assim, vamos sair porque está na hora. Isso está dizendo algo para as crianças. Está dizendo, os pais estão dizendo, mesmo sem usar palavras, é importante isso que a gente faz de ir para a igreja. É importante a gente ir lá ouvir o que vai ser dito, dizer o que vai ser dito. É importante a gente estar junto, né? Pronto, nós já temos uma baita lição aí, que não é substituída por muita conversa. Eu já tive contato com pessoas que, com filho adolescente, em outro contexto, mas a pessoa disse para mim assim, lá no Rio Grande do Sul, me ajuda a fazer o meu filho, que tinha seus 13 anos, a gostar da igreja. Só que essa pessoa que me pediu isso e a família da criança apareciam na igreja uma vez por mês. E eu dizia, não é fácil, né? Porque ele cresceu assim, ele cresceu sem vínculo com outras crianças, sem acompanhar a escola bíblica, por exemplo, que tem uma linha, né? Não é uma questão assim, você vai um dia e vê. Não, ele não acompanhava, ele simplesmente tinha um discurso ali solto, depois passava um mês sem escutar aquilo. Então, essa frequência na congregação e essa frequência dedicada, ela é uma lição para as crianças. A isso acontecendo, o culto vai produzir nessa criança o que a gente pode chamar de um enraizamento. Ela vai ouvir a palavra do perdão, as crianças também precisam do perdão. Ela vai participar, pelo menos, de uma parte da liturgia com toda a congregação. Em muitas congregações, então, ela vai se deslocar para a escola bíblica, vai ouvir a palavra conforme a sua idade, né, numa linguagem mais acessível, e isso vai fazendo com que ela não só receba o perdão, mas também receba a instrução. Num mundo que está tão variado hoje em dia, né, de tantos discursos competindo, ela tem toda semana os pais a levando para o caminho que vai trazer a palavra da vida para ela, né? Isso eu acho que para as crianças é muito importante. O tempo vai passando, então, e aí as coisas vão se tornando mais complexas, né? E a participação dessas crianças grandes, que já estão na fase da confirmação, vai se tornando mais intensa com a congregação como um todo, mas um primeiro caminho já foi percorrido, né? E isso é algo que precisa acontecer com frequência, né? Essa vida comunitária, ela molda a gente. A caminhada cristã não é solitária e as crianças precisam ir aprendendo isso com o tempo. Eu acho que isso pode ser olhado também como uma
uma herança de toda essa construção histórica do culto, né? Já que a gente vai ali para participar na liturgia, né? Não é simplesmente um evento. Eu não estou dando uma pausa na minha rotina para ir para a igreja, mas eu estou indo ali para receber bênçãos de Deus, né? No final do culto, inclusive, a gente até ora e geralmente pede, né? Que Deus nos fortaleça a fé, que Ele nos faça viver em amor ao nosso semelhante e tudo mais, né? Eu vejo isso com muito valor também, né? Porque um exemplo, né, de uma justificativa que muitas pessoas dão para não irem à igreja, não buscarem a igreja, aqueles que não participam da igreja, né? Eles falam muito da hipocrisia que existe dentro da igreja. E de fato existe, né? Especialmente no sentido que essas pessoas pensam em hipocrisia, né? Ah, lá se fala sobre ajudar as pessoas, se fala sobre isso e tal, mas aí as pessoas começam a citar pecados, né? Elas xingam umas às outras, elas não se dão bem com a família e tal. E essas dificuldades existem, né? O pecado continua no mundo. Então, se, por exemplo, os pais vão ao culto e isso é simplesmente um evento, mas essa vida cultica não continua, isso comunica muito aos filhos também, por exemplo. Tá, a gente vai lá no culto, ouve o pastor falar e a gente não vive aquilo no nosso dia a dia. A gente não pega na Bíblia nenhuma vez durante a semana para ouvir a palavra de Deus também no nosso dia a dia. A gente até tem tempo para isso, mas a gente prefere fazer outras coisas, né? E aí é claro que aqui eu tô falando nesse sentido bem, talvez duro, né, para algumas pessoas que vão pensar, olha, eu estou me incluindo aí, né? Eu essa semana não peguei na minha Bíblia nenhuma vez, né? Não fiz nenhuma devoção, não me interessei nada pela palavra de Deus nesse sentido. Né? Então, isso comunica muito também, tanto aos da minha casa como a mim, né? Eu posso parar e pensar, bom, o que tem sido a minha vida devocional, né? Como é que eu tenho olhado para o culto? Como é que eu tenho demonstrado a importância disso para as pessoas todas, né? Na minha congregação? Como é que eu tenho me envolvido com a congregação e tudo mais? Eu acho que olhar para isso, para a continuidade do culto, diz muito também a respeito disso. Sobre essa questão de formação da comunidade, vocês acham que faz diferença para um jovem, por exemplo, ali, aquele jovem adulto, né, que está saindo de casa, e está buscando ali sua independência em vários sentidos? Faz sentido ele participar de uma congregação que não segue esse modelo de divisão, né, das faixas etárias, né, no sentido de ter um culto mais tradicional para os mais velhos, ter um culto, eu vou usar aqui a palavra contemporâneo, até achei que o pastor Arthur ia falar na semana passada a palavra contemporâneo, né, ter um culto mais contemporâneo, ou ter então um culto de criança. Vocês acham que isso faz mais bem, né, ter todo mundo, todas as faixas etárias dentro da mesma liturgia? Ou então seria o melhor mesmo dividir, usar modelos mais indicados para cada grupo? O que vocês acham? Dá tempo de pensar? Aí, aí nós entramos no campo de opiniões, assim, né? É, Muito, às vezes, apaixonadas. Olha, em princípio, eu digo o seguinte: eu não estou recriminando ninguém que faça diferente ou pense diferente. Acho que há contextos, né, em talvez, né, alguma postura diferente faça muito sentido, mas em princípio e em regra geral, eu diria que o culto é um. O culto é o culto, porque ele é o culto da comunidade, ele não é para servir pessoas específicas. Né? Então, ele deve ser um culto que a comunidade seja uma só. Você possa reunir as pessoas para um propósito que, como o pastor Arthur bem disse, não é de um evento social, não é de um momento de entretenimento. Se a gente for organizar um show na congregação, um evento musical, eu vou fazer. O que os senhores e senhoras da congregação ouvem? É um estilo mais seresta? Claro que eu não vou fazer um evento com rock para eles. Né? Mas culto não é evento musical. Né? Culto é outra coisa. Se a gente foca, e aí está aquela primeira conversa que a gente teve, né? A diferença entre evangélicos e tudo. Se o culto é
feito para entreter, para agradar, para emocionar, pessoas de idades diferentes podem se emocionar, podem se entreter com coisas diferentes. Se o culto é para eu expressar gratidão a Deus, eu ouvir a palavra, receber o perdão, receber a presença de Cristo, ser edificado assim, eu espero que o jovem compreenda que não é assim. Tá? Não estou preparando para ele um produto. E agora toma, isso aqui vai fazer bem porque te agrada. Se a gente entra nessa, eu acho que a gente cai num abismo, né? E não tem fim, porque a gente sempre vai ter que se atualizar e mudar ao gosto da clientela, né? Só que a igreja não tem clientela. A igreja tem povo que precisa do perdão e da palavra de Deus chegando. Então, façamos algo que fale com as pessoas, que comunique com as pessoas, não necessariamente agradando aos extremos, mas que comunique, né? Não vou fazer o culto em latim, não vou fazer o culto, sabe, de uma forma que pareça que ninguém entende nada. Tentar cantar uma música com uma melodia que tem, eu tenho dificuldade com certas melodias que tem uma variação de tempo muito grande, né? As pessoas não conseguem, fica no ar 5 minutos, depois vai, acelera. É difícil para as pessoas com a musicalidade atual acompanhar um hino assim. São poucos que são assim, né? Mas eu não vou forçar isso a todo custo. Não, vocês têm que cantar o hinário inteiro, porque ele está aqui, são 500 e tantos hinos. Se não cantar todos o ano, durante o ano, vocês estão errados, vocês não são luteranos, não dá para forçar as coisas. Mas também, ou seja, não dá para desconsiderar quem participa, mas também perder o foco, né? Deixar de ser culto, deixar de ser isso. Eu sempre, brincadeira, mas para mim faz muito sentido, lembrar lá do livro de Levítico, né? E aí Moisés está lá recebendo de Deus a instrução de como vai ser o sacrifício, o culto, não sei o quê. É coisa séria, gente. Aqui é pecado, é pureza. Você se apresentar na presença de Deus. E aí, depois de todo aquele discurso lá, Moisés lê para o pessoal como é que vai ser, para os sacerdotes e tudo mais. Aí algum jovem hebreu levanta a mão assim, mas e para os jovens? Não faz sentido a seriedade do que está acontecendo e sendo resolvido ali pelo tabernáculo, e aí a seriedade do que está sendo resolvido para a humanidade em Cristo Jesus. O seu gosto ele está em segundo, terceiro, quarto lugar, sabe? Se o jovem entende a seriedade do que acontece, ele vai dizer, como um jovem já me disse aqui, tá? Eu venho para o culto por causa do perdão, eu venho para o culto por causa de Cristo, sabe? O gosto é outra coisa. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro. E aí a gente conversa sobre estilo e tudo mais com tranquilidade, sem radicalismos. Mas o ponto principal tem que ser esse. Uhum. Obrigado pelo exemplo, porque foi muito bom. Eu vou guardar ele para usar. Muito bom. Vocês foram falando disso, e aí eu acabei que dentro dentro do culto acontecem repetições, né? Principalmente ao longo do ano, né? E aí eu me lembrei esses dias de ver o meu filho mais velho, o Akin, repetindo uma parte completa que até o momento ele não tinha falado, né? Ele não tinha aprendido o credo completo à noite, né? Eu ensino para ele à noite antes de dormir. Ele não tinha aprendido até o momento do culto. E aí, na liturgia, ele fez todo, assim. Claro que tropeçou em algumas palavras, mas dava para ver ele tentando ali, ele buscando, né? E ele aprendendo com a liturgia. E em contrapartida, o meu filho mais novo, o Dominique, estava completamente perdido em meio à liturgia, e a Giovana estava então amparando ele e dando ali um auxílio. Eu gostaria de saber dos senhores qual poderia ser o papel não só dos pais em relação aos filhos, mas dos mais velhos ou dos mais conhecedores, né, em relação àqueles que estão chegando na igreja, né, e talvez com o pensamento do jovem hebreu, de como a gente poderia
não só ensinar o que está acontecendo ali, mas ensinar a própria liturgia, a própria essência da liturgia, de modo que ele passe a se identificar, não simplesmente com a forma, mas com o conteúdo exposto ali, né? Vocês acham que isso é mais uma questão do próprio pastor ou a comunidade como um todo pode abraçar essa causa e andar de mãos dadas dentro da liturgia? Eu acho que posso começar falando sobre isso aí. Até já me veio uma coisa em mente, né? Especialmente mostrando aquele que chega na igreja, né? Recente a gente celebrou o aniversário da congregação aqui, da Congregação Concórdia, né? Os 46 anos. E aí, eu vou ter que contextualizar para depois falar o que eu quero falar, né? As leituras para o dia do aniversário de congregação, elas eram as mesmas que a gente tinha lido há umas 2 ou 3 semanas atrás, e o texto do evangelho foi o mesmo que o pastor Jonas pediu para pregar no culto do Dia das Crianças, que era aquela leitura do Zaqueu, né, que ele vendeu parte do que ele tinha e tal, se converteu e tal. E aí eu pensei, bom, eu não vou pregar uma terceira vez em 2 meses, né, o mesmo texto, eu vou pegar outro texto aqui. E aí eu optei pelas leituras de Festa da Colheita. E a gente teve o culto de ação de graças também, poderia ter sido dessas leituras, mas como já tinha naquela semana, peguei as leituras de Festa da Colheita. E no texto de Deuteronômio, ele termina mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro, né? Falando da festa que o povo ia celebrar, do sacrifício que ia fazer, né? E tal, e eles iam celebrar uma festa quando chegassem na Terra Prometida. Deuteronômio 26, eu acho. E aí eles iriam se alegrar com o estrangeiro, né? Com todos aqueles que moram onde ele estava. E eu enfatizei isso, né? Bom, a gente está celebrando o aniversário da congregação, mas esse aqui não é um lugar que a gente vem simplesmente porque os nossos pais vinham, esse aqui não é um lugar onde a gente vem por causa da estrutura, né? Porque tem um ar-condicionado, porque não sei o quê. Esse não é um lugar onde a gente vem para fazer coisas que a gente gosta com pessoas que a gente gosta, simplesmente. Mas a verdade é que a gente vem aqui para ouvir a palavra de Deus e a gente deve se alegrar aqui por receber a palavra de Deus. E isso a motivação que deve fazer a gente ir à igreja. É claro que outras coisas vão estar junto nessa motivação, né? Bom, se está um dia quente, eu sei que minha igreja tem ar-condicionado, é claro que eu vou ficar mais tranquilo com isso, mas é claro que eu não devo ir para a igreja simplesmente por causa disso, né? Então, eu acho que isso é fundamental, é das pessoas compreenderem o porquê elas estão na igreja, né, independente da forma como está ali, sendo feito o culto e tal, mas entenderem por que elas estão na igreja, por que elas vão à igreja, para que elas possam, então, mostrar isso para as pessoas, para quando elas, sei lá, chega um visitante e você diz, olha, hoje o pastor vai usar a liturgia aqui do Inário e tal, a gente tem dessas coisas, tem partes que a gente fala, partes que o pastor fala, e, enfim, simplesmente dizer isso para uma pessoa são instruções, né? É uma coisa muito básica, muito técnica, mas talvez a gente consiga demonstrar isso também para as pessoas, né? Bom, a importância do que está acontecendo aqui. Isso aqui não é simplesmente um evento, isso aqui não é, enfim, mas aqui nós temos a palavra de Deus vindo até a gente, né? Agora, como isso vai acontecer no dia a dia, né? Como é que a gente vai demonstrar isso para aqueles que nos visitam, por exemplo? Como é que a gente vai demonstrar isso para aqueles mais novos da nossa família ou algo assim? Isso eu confesso que de fato é um desafio, né? E inclusive é algo muito particular, né? Não sei se existe uma fórmula para fazer isso, mas se nós tivermos essa consciência, né? Como o pastor César falou, da seriedade do que acontece, né? Ela perguntou para o jovem, né? Bom, isso aqui é algo sério, algo concreto que está acontecendo. Realmente Deus está nos servindo aqui. E a gente se alegra isso não só com os que são daqui, mas com todo mundo. A gente quer que as pessoas se alegrem com as coisas que Deus faz com o seu povo. Eu acho que isso é, no mínimo, um fundamento, né? No mínimo, uma base para a gente ter isso, entregar isso, né, para as pessoas. Você está esperando que eu diga algo sobre isso também, né? Tô esperando. Não, eu acho que o pastor Arthur tocou no assunto assim que só para enfatizar, né? Eu acho que a forma como uma congregação participa da liturgia
já conduz as outras pessoas a participarem junto. Né? Quando você chega numa congregação e a congregação participa com vontade, né, não com desânimo, o pastor faz o gesto ou diz para se levantar, as pessoas se levantam como se fosse de novo, né? Assim, como que você vai se envolver nisso se as pessoas ao seu lado não te conduzem a isso? Então, uma coisa que eu pensei agora, parece que não tem muito a ver, mas de alguma forma sim, no teatro, o teatro grego, ele tinha um formato de anfiteatro, né? Ele é quase redondo, né? Ele quase se fecha assim num círculo, e as pessoas se sentavam no teatro grego muito próximas, né? Não tem cadeira numerada, então era só a pedra assim, as pessoas se sentavam quase se encostando. Então, é muito interessante pensar que as pessoas assistiam uma tragédia, por exemplo, quase se tocando umas às outras. E as reações de uma pessoa contagiavam a outra pessoa. Porque você está perto do outro e você vê o outro do outro lado do teatro. Você vê o público. Você é o público, você vê o palco, você vê o público. Isso faz com que alguns teóricos do teatro antigo digam assim, olha, isso gerava uma reação em cadeia. Né? A reação de uma parte do público contagia a outra parte do público. É claro que eu não quero, né, trazer isso exatamente para o culto, mas isso mostra uma realidade de que gente que está junto umas às outras conduz umas às outras sem perceber. Né? Então, no culto também isso acontece. Se todo mundo age ali como que por obrigação, quem chega também vai acabar achando, é assim. Agora, se eu chego no horário para participar, para estar no momento da confissão e absolvição, se eu digo essas palavras e realmente eu digo isso não de forma mecânica, né? O outro que ele está se achegando, ele vai percebendo que isso é sério, ele vai percebendo que isso é importante, que isso é assim, eu vou caminhar junto com esse povo. Então, às vezes, a comunidade ajuda sem perceber, só que às vezes ela também pode atrapalhar sem perceber. Né? Aí é uma questão de a própria comunidade também viver a liturgia com profundidade, com seriedade, como uma oração e não como uma apresentação. Eu consigo lembrar agora também de algumas coisas a respeito até da responsabilidade do pastor, né? Lembro que o pastor Ramirez comentou isso também, né? A gente está falando muito assim da comunidade, como a comunidade ajuda e tudo mais, né? Mas isso também pode ser muito reflexo do ensino do pastor, né? Eu lembro uma vez o professor Wilson Shows fez uma pregação lá no seminário, ele estava falando sobre comunhão dos santos e tudo mais, e aí aquele jeitão dele, né? Todo mundo acha ele muito enérgico e tal. Ele disse: olha, os anjos estão aqui agora. Eu estou vendo, brincando, é claro, eu estou vendo sentado lá em cima, lá, para mostrar assim que essa comunhão que a gente tem ali, ela é uma comunhão verdadeira. É claro que a gente não vai ver os anjos, não vai ver aqueles que já morreram ali, mas eles participaram do mesmo corpo, mesmo sangue que a gente, né? E aí uma vez eu vi, eu não lembro quem foi que fez essa explicação e tal, mas falou sobre a parte ali da liturgia da Santa Ceia, né, onde o pastor fala, né, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, dizendo, e a congregação canta, Santo. Bom, se você para e pensa, eu de fato estou com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste louvando o nome do meu Senhor, é claro que eu não vou fazer Santo, Santo. É o que o pastor César falou, né? Você precisa entender também a seriedade daquilo. E por vezes, precisa que o pastor ensine isso, né? Precisa que o pastor mostre para as pessoas e lembre, né? Olha, prestem atenção no que nós estamos cantando. Ou falando, né? Eu estou usando um exemplo de uma liturgia do Inário, mas, enfim, né? Se a gente faz aquilo realmente entendendo o que é, né? Como o pastor César mencionou, isso vai comunicar com toda certeza, né? Aqueles que estão ali também. Isso é fato, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia. E esse texto é muito importante, né? E como que é entender o texto e dizê-lo de forma coerente com o entendimento, né? Esse trecho de liturgia é excepcional para essa argumentação. Porque nós temos ali ajuntado no Eredignum Santo, 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 que é o texto de Isaías diante do trono de Deus, e depois ajuntado a ele tem o Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o texto da chegada de Jesus a Jerusalém.
O que a gente está dizendo ali é claramente, Cristo que vem a nós na ceia é o mesmo Deus verdadeiro, É. né? E ele está ali, assim como entrou em Jerusalém, né? Então, se a gente entende isso, a gente não pode fazer isso de forma totalmente mecânica. Isso. Não tem como, né? E ainda depois a gente canta como o Simeão, né? Agora, Senhor, despedes É. em paz. Ou seja, a gente viu Jesus e mais do que isso, a gente, né, consumiu aquilo ali. Jesus entrou na gente, né, de verdade. Então, bom, a gente tem tudo ali, né? Vou aproveitar o pastor César Mineiro aí, né? Tem a faca e o queijo na mão, né? Se tivesse a goiabada ainda, então. A nossa liturgia ela é muito mais viva do que nós, por vezes, pensamos, né? Quem sabe aí a gente não pode fazer um podcast falando só sobre essas curiosidades, né? Sobre esses ensinamentos da liturgia. Vamos preparar alguma coisa legal aí para o ano que vem. Tenho certeza que vai ser muito edificante para a Igreja de Cristo. Mais uma vez, muito obrigado. Nós encerramos o nosso terceiro bloco, nossa terceira semana falando sobre culto. Na semana que vem nós voltamos para falar sobre culto e cotidiano. Como é que anda as suas devoções em casa? Enfim, os pastores aqui vão nos ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto e quem sabe trazer estratégias para você também poder implementar o culto na sua casa. Nós ficamos por aqui. Bênção de Deus.